Fala pessoal da segunda série, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tranquilos, preparados para fazerem a prova? Espero que sim, hein? Olha lá, hein? Quero ver aí todo mundo tirar 10 nessa prova de literatura, hein? Bom, a aula de hoje, pessoal, vai ser uma revisão de tudo isso que a gente viu e do que será cobrado em vocês na prova, beleza? Então, bem tranquilo. Antes de tudo, eu falei para vocês, né? É muito importante que vocês lessem o Cortiço, tá bom? Da Luísa Azevedo, que é uma obra assim, imprescindível para leitura, tá bom? E Quincas Borba, acho que eu falei também, Quincas Borba que está na lista da FUVEST, inclusive, porque na prova de vocês será cobrado a escola literária do realismo e do naturalismo, tá bom? Então é o que vai cair. Na P1, eu já cobrei algumas coisas, né, do realismo, principalmente Machado de Assis, que é o grande nome. Esse tem que estar bem na cabeça de vocês aí, porque ele está sempre circulando nos vestibulares. O Enem também adora colocar trechos dele. E agora o naturalismo, tá bom? Então vou fazer uma retomada, uma revisão de tudo isso, tá? Rapidinho aí, só para vocês terem um norte aí para se guiar, tá bom? Galerinha, bom, é o seguinte, o realismo é a escola que vem depois do romantismo, tá bom? Ele vai se iniciar ali em 1881, com o próprio Machado de Assis, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? E o Machado de Assis, pessoal, ele, apesar de ser um autor realista, considerado e cravado como realista, ele também tem um pezinho no romantismo, que é uma coisa natural, né, quando a gente transite de uma escola literária para outra. Nós temos ainda influências da escola passada, isso é perceptível em vários autores, tá bom? Então, assim, é normal ter essa percepção. E o Machado de Assis, ele vai ter esse pezinho lá no romantismo, mas ele já vai se demonstrar uma grande figura do realismo. E o realismo, ele vai confrontar tanto o realismo quanto o naturalismo, eles são contra as ideias românticas, eles vão confrontar todo aquele romantismo que tinha no passado. Por quê, professor? Porque o romantismo, ele pregava toda uma ideologia burguesa, né? Uma ideologia ali fantasiosa, né? Da mulher como um ser divino, como ela não cometedora de pecados, como a paixão totalmente ligada ao eu, sabe? É bem egoísmo, bem egoísta, né? O romântico, ele pensa apenas nos seus sentimentos, naquilo que é importante para si, tá? Ele não chega a pensar nos demais. Tem um sofrimento muito profundo. Aí a gente viu nós estudamos, né, os 3 períodos do romantismo e as suas transições, suas devidas características. E o realismo, ele vai desdobrar isso, porque ele vai trazer o conceito da realidade. Então, eu sempre falei, a emoção que o romântico tem, aquela emoção exagerada, vai ser deixada de lado para virmos, né, então, para vermos, perdão, a questão da realidade, daquilo que realmente é de fato. Então, opa, deixa esse sentimentalismo, esse exagero das emoções aí de lado, que irmos pela emoção não leva a nada. De fato, tem sentido. Temos que ser mais racionais. Então, isso que o realismo vai fazer. Entretanto, tem uma diferença, aí temos, né, a diferença entre o realismo e o naturalismo, tá? Entre as principais, o realismo, ele vai trabalhar muito mais a questão do psicológico. Então, ele vai trabalhar ali o jogo psicológico dos protagonistas, né, dos personagens. Isso que Machado faz de uma forma, assim, espetacular. Então, ele vai trabalhar fortemente o conceito do seu psicológico, né, como que os personagens vão reagir ou pensar sobre determinada situação. Então, temas como o adultério, que é muito presente, né, que até então era inimaginável pelos românticos. O adultério vai ser bem retratado como uma mulher cometedora de pecado também, tendo atração, né, desejos carnais, também como homem. Então, é uma questão do realismo, sabe, como cometedora de erros. E essa indagação aí, a gente percebe muito bem, por exemplo, em Dom Casmurro, do personagem, né, sobre o conflito psicológico que ele vai criar, sobre a dúvida da traição ou não, do que a mulher dele pode ter feito ou não. A gente tem outras obras que o Primo Basílio vai retratar também isso, aí já em Portugal, né, Darcy de Queiroz. Então o realismo ele vai ter essa nuance, assim, né? Já o naturalismo, ele já vai ser muito mais escrachado, né? O naturalismo ele tem um apelo emocional, um apelo de sentidos, vamos falar assim, é muito mais forte, muito mais profundo. O naturalismo ele é mais assim erotizado, ele é mais
escrachado, sabe? Vamos usar esse termo, explícito. Então ele vai retratar de uma forma muito mais assim, na lata, vamos dizer, né? As situações do adultério, do desejo sexual. Então ele é muito mais incisivo, né? Se vocês leram o Cortiço, vocês perceberão isso. Não tem papas na língua ali. E temas assim do cotidiano, retratados numa situação mais carente, né? Numa situação mais pobre. Tanto que nós temos como característica do naturalismo o zoomorfismo, que é a animalização do ser humano, né? Isso aí o Graciliano Ramos vai retratar no modernismo, a gente vai ver ano que vem, que é a questão de que o homem, quando ele se encontra em situações precárias, né, de saneamento básico, entre outras situações, assim, ele se animaliza, ele se aproxima no conceito de animal, tá? E isso vai ser percebido, né? Quando a gente tem, por exemplo, um relato de uma situação sexualizada, assim, como que o homem parece um animal posto a devorar a sua presa, sabe? Enfim, esses conceitos são retratados no naturalismo, ok? Isso é bem importante tratarmos. Essa linguagem, naturalismo da situação da pobreza, né? Já o realismo, ele intitula-se mais a burguesia. Então, é aquele jogo psicológico em relação à burguesia, né? A essa tipo de classe. Dificilmente o Machado mesmo, ele cai para tendo uma visão mais empobrecida. A questão do abolicionismo é presente em tanto uma quanto a outra, né? Isso também é recorrente. No mais, deixa eu ver aqui, nós vamos ter aí Machado como principal nome do realismo, como eu já disse. Já no naturalismo nós temos alguns nomes muito importantes, mas tem que destacar ali o Aloysio Azevedo, né? Principalmente com a obra Cortiço, que é tida como a principal obra do naturalismo, tá bom? Aí na aula passada eu falei diversas outras obras para vocês que valem a pena. E o importante, pessoal, o que eu sempre falo assim em literatura, por mais que o professor esteja aqui contando para vocês, relatando, nada vai dar a melhor percepção para vocês de tudo isso do que a leitura, ok? Por isso é muito importante que vocês leiam. Procurem ler contos do Machado de Assis que não são grandes, sabe? Temos contos muito bons como O Espelho, A Cartomante, o próprio Alienista que eu falei para vocês, O Medalhão. Então nós temos assim contos que são curtos, sabe? Vocês leem aí em um dia, às vezes 2 contos, e são muito interessantes. Procurem fazer essa leitura, procurem identificarem melhor, porque quando você lê já sabendo o que você espera, né, desses conceitos do realismo ou do naturalismo, você consegue compreender melhor, tá? Então, algumas obras clássicas, eu mesmo faço isso, quando eu vou ler algum livro assim novo, que eu já procuro identificar o que aquele livro vai abordar, o que vai ser retratado, então eu leio com muito mais facilidade. Então, é importante isso para a gente compreender esse contexto todo, certo? No mais, pessoal, deixa eu ver que mais poderia ter aí. É isso, tá? Realismo, natureza vai ser cobrado, a questão da interpretação, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Acho que não tem mais para onde buscarmos aí, certo? Uma boa prova para vocês. Espero que vocês estejam bem. Estou com saudade de todos, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Leiam aí, espero que vocês tenham lido. Se vocês leram o Cortiço e também Quincas Borba, que eu falei, na prova haverá questões que facilitará muito a resolução delas, com certeza. Certo? Olha que dica maravilhosa que o professor deu para vocês. Grande abraço, turma. Se cuidem. Até mais. Valeu. Falou.